Amém, Jesus. Que as suas mãos estejam estendidas sobre todo o povo desta igreja, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, conhecimento, Pai. Que a tua palavra esteja tocada em nossos corações e em nossas mentes, Senhor. Que nós possamos seguir o teu caminho, que a voz de descer nos desviar, Pai, seguir para a direita. Mas que nós possamos, Pai, Amém, o alto, Jesus. que é o Cristo Jesus, Pai. O alto é a vida eterna do Senhor. Amém, Jesus. Como nosso oração diária, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe esta igreja, Pai, abençoe cada família aqui representada. Que o Senhor esteja conosco, que nos também, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós estamos lá em Atos 22 e estamos falando do apóstolo Paulo. E quando você lê Atos, quando fala de Paulo, você vê como é que Paulo foi um exemplo. Acho que depois de Jesus, ele foi a pessoa mais importante do Novo Testamento. Né? Ele passou situações até semelhantes a que Jesus passou. E a vida de Paulo, ela nos traz, então, para mim, uma sensação de que eu faço pouco. Entendeu? Eu faço pouco, eu faço muito pouco. E eu deveria estar fazendo mais pelo Evangelho. Né? Aquele homem morreu, depois ele morreu, mas antes da morte ele sofreu uma porção de situações dificílimas que qualquer um de nós na primeira tinha resistido. Né? E ele fez isso porque ele tinha uma missão. E qual era a missão dele? É fazer com que a igreja chegasse aqui hoje. A missão que Jesus deu para ele. Pregar para os gentios, e nós somos gentios. E nós estamos aqui hoje porque ele cumpriu a missão. Se fosse eu, provavelmente eu não tinha cumprido não, vou ser sincero. Você imagina você ser apedrejado, dado como morto, depois você levanta e volta. Um lugar que é difícil. Então, quando eu chego assim, quando eu vejo as escolas dominicais da maioria das igrejas, eu vejo que muitas pessoas não entenderam isso. Porque as pessoas sacrificam o mais importante na vida do crente, que é o estudo da palavra. As pessoas sacrificam isso, as pessoas não estão se importando muito com isso. Então, quando você não estuda a palavra, você não tem, porque aqui na igreja, eu acho importante, porque aqui a gente aprende um pouco. Tá certo? Se você quiser também se manifestar, durante o estudo, levanta a mão, a gente para. Porque a gente aprende um com o outro. Porque de repente, se ele esteja pegou uma pesada que eu não tive, ele pode passar para mim. Então ninguém sabe tanto, não tem nada para aprender e nem sabe tão pouco, não tem algo a ensinar. Então, quando você está lá sozinho em casa, termina estudando a palavra, que você vai ler, e você não vai entender e não vai saber. Né? Aí você vai, não entendendo, as pessoas geralmente criam seitas, criam religiões baseadas na sua cabeça. Né? Infelizmente. Então, estudar a palavra é importante. O contexto histórico, da maneira, do momento, da época em que foi escrito também é muito importante. Tem situações na Bíblia que o conceito é histórico, não é doutrinário. Aí Paulo fala assim, se você fizer isso, ela está pecando por um conceito histórico. Aí a pessoa não entende isso e traz isso como uma doutrina para hoje. Entende isso? Aí eles fazem o evangelho engessado, pesado. Né? Igual eu fui lá no Rio, lá, o irmãozinho, cara, mas tinha um fardo nele que ele andava assim, um fardo nele. Olha, ele foi. Eu vi aquele irmão de terno, quadriculado marrom, cintado. Sabe o que era cintado? Um terno que aqui, ele é apertado aqui e ele é lá aqui. Né? Um terno quadriculado marrom, cintado, com a gravata dessa largura, de sandália de dedo e bicicleta no banheiro. Imagina assim, cara de terno, sandália de dedo e bicicleta. Porque as pessoas não entenderam o evangelho. Não entenderam o evangelho. A santidade não é usar o terno. Então, a falta de conhecimento causa um desastre na vida do crente. Um desastre. É igual a irmãzinha lá na roça, lá no interior de Minas, né? Lá sabe que eles falam tudo esquisito, né? Não chama, não fala alho, fala alho. Dá um alho aí.
Aí, irmão, ó, eu vi que é bom andar com alho aqui, eu pego alho. Por quê? Para beleza andar com alho. Eu boto alho para andar com alho. Ele não entendeu que aquilo ali, o que significa a palavra alho. Ele falava alho, chamava alho de alho, então para ele, tinha que pegar um alhozinho lá na cintura e andar com ele. E isso não é brincadeira, aconteceu de verdade. Então, tem coisas, irmãos, que você não vai prosperar no Evangelho, na palavra, se você não estudar a Bíblia. Os maiores pregadores, pastores da história começaram seus ministérios sentados com a Bíblia mundial. Os maiores, inclusive Billy Graham, Jimmy Swaggart, até mesmo o Flávio Malafaia, a gente não gosta dele, mas ele começou a ministerialismo. Então, é aqui que tudo começa. Entende isso? Principalmente o ministério na igreja local. Como é que você vai entender a igreja local, a igreja que você frequenta, se você não estudar a Bíblia dessa igreja? Porque nós temos divergência doutrinária de várias igrejas aqui de Colatina. Eu, por exemplo, eu acho que a nossa igreja é a única igreja certa do mundo. Eu não acho. Se você sair daqui, você vai para o inferno. Eu não acho isso, mas tem gente que acha. Eu não acho que você está preso na denominação. Eu acho que você pode visitar outras igrejas, mas se você for no domingo de Jesus, o pastor fica chateado. Mas qual pastor? Todos, só eu não, qualquer pastor do planeta fica triste. Vocês entendem isso? Então a palavra, o estudo vai te libertando. Então eu vou ver aqui o que Paulo passou. Próximo, por favor. Atos 22, né? O que está acontecendo em Atos? Perdão, né? Era para a sua interrogação, cabelo com dois pontos. Então, aconteceu isso em Jerusalém por volta de 57 depois de Cristo. Olha o fator histórico que é importante. Não aconteceu, não, teve um momento, né, disso ter acontecido. Paulo fala ao povo após ser preso no templo. E esse aqui é a sinopse do capítulo 22 de Atos. O capítulo é um dos testemunhos pessoais mais detalhados do Novo Testamento. Nós temos dois testemunhos extremamente detalhados no Novo Testamento. Vocês sabiam disso? Alguém sabe qual foi o primeiro testemunho extremamente detalhado? Foi quem? Ó, vocês estão bem. Ó, glória a Deus. Estevão foi o primeiro testemunho extremamente detalhado. Agora, Paulo, no capítulo 22, ele faz também, ele está dando um testemunho extremamente detalhado do que aconteceu com ele. Então vamos lá, próximo slide. A defesa em língua hebraica. Atos 22, 1 e 2. Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar em língua hebraica, maior silêncio aguardaram, e disse. Então, irmãos, o que está acontecendo aqui é o que nós vimos na semana passada. Paulo foi preso e foi colocado, ele quis falar aos judeus, não é isso? Eu matava e queria, não, eu pedi lá para o cara, ó, deixa eu falar para os judeus aí. Aí Paulo chega para os judeus e fala em hebraico, tá certo? Fala em hebraico. Isso fez com que eles parassem, por quê? Os judeus naquela época também falavam grego, além do aramaico. As pessoas falam que Jesus fala, a língua de Jesus era aramaico, né? Mas ele falava hebraico, porque a Torá, a lei, era escrita em hebraico, não era escrita em aramaico. Então essas pessoas dessa época aí eram todos poliglotas, por natureza. Teve um país que é poliglota, você já foi no Paraguai? O Paraguai fala 2 idiomas oficiais, sabe disso? O Paraguai fala o galego, né, que é o espanhol, e fala também a língua guarani. Se você for no Paraguai e quer falar uma coisa que não quer que você entenda, eles falam Guarani. Todos falam Guarani e falam galego. Então, nessa época aqui, os judeus, eles falavam aramaico, hebraico e grego. E alguns falavam latim. Pela influência dos romanos que viviam no meio deles. Tá certo? Então, vamos lá. Paulo escolhe falar em hebraico para ganhar atenção.
O crente tem que ter o quê? Estratégia. Então vamos lá, irmão. Você não pode sair simplesmente falando. O crente tem que ter estratégia. Eu estava falando de Jesus com uma pessoa essa semana, né? E ela estava com a lata de cerveja na mão. E ele estava no meu carro. Eu falei assim, cara, eu não vou levar cerveja, você pode cair aí, cara. Aí botei um louvor, a estratégia, um louvor, tá vendo? Aí ele ouviu, não vou, né? Eu não vou. Ele estava até bebendo. Louvor, cara. Aí ele falou assim, eu gosto. Eu olhei para ele e falei assim, você é desviado do Senhor, só daí que você já foi crente, já está desviado, a estratégia foi louvor. Então crente tem que ter, o menor que seja, mais pouco que seja, tem que ter estratégia para conversar um assunto. Por que eu falo isso? Porque nós somos pregadores do Evangelho. Vocês também são pregadores do Evangelho. A nossa obrigação como servo é falar do nosso Senhor. Então nós temos que ir na fila do banco. Hoje nem tem mais fila de banco, né? Onde você estiver, dentro do ônibus, tente ter uma estratégia. Gosta, desculpa, foi mal, já pus um assunto. Mas nós precisamos ter estratégia para pregar o Evangelho. Certo? Demonstra especialismo judaico dos guerras. Deus se revela, e promete a redenção do Messias. Olha a estratégia dele. Ele falou em hebraico para ganhar a atenção de todo mundo e demonstrar respeito pelo outro, porque ele ia falar de quem? De alguém que eles não acreditavam, tá certo? Ia falar do Messias. Mostra que o Evangelho não rompe com a antiga aliança, mas ela o quê? Ela cumpre. Então a gente vê pessoas falando que o Velho Testamento acabou. Quem estava aqui na oração de quarta-feira, de terça-feira? Quem está? Vocês lembram? Na casa Isaías 40? Não, né? Põe para mim Isaías 40, por favor. Olha só, vamos lá. Bom, o Evangelho não rompe com a antiga aliança, né? Nada aqui. Vamos lá, Isaías 40. Coloca outra versão para mim. Você tem a versão, bota mais acima que você tiver. A mais antiga. Você tem 1969 não, né? Que jeito que sim. Tem a 169 que é boa. Deixa eu ver se eu tenho aqui, que acho que eu tenho a versão melhor aqui. Rapidinho, peraí. Deixa eu ver aqui qual é que é essa aqui. Deixa eu ver. 40. Acho que ele não tem, não. Não, vou essa mesmo. Vai lá. Consolai meu povo, diz o vosso Deus. Vai lá. Falai agradavelmente, ó Jerusalém, e evitai a sua contenda, a terminar de forma favorável, que a iniquidade dela está perdoada, porque ela tem recebido da mão do Senhor o dom de todos os pecados. Voz daquele que clama hoje? Está escrito onde? Você lê isso? Está vendo? João. Preparar o quê? Depois do caminho do Senhor e fazer reta no deserto uma estrada para o vosso. Isso está em Isaías 40. E vocês leram isso aonde? Está vendo? Toda a nova aliança foi escrita com a base da antiga aliança. Vamos ler mais um pouquinho? Vamos lá. Tudo vale. Todo vale será elevado e todo monte e colina será rebaixado. E o topo será feito reto nos lugares ásperos e planos. E a glória do Senhor será revelada em toda a carne, e haverá juntamente, porque a boca do Senhor tem falado isso. E vos disse, clama, e ele disse, o que devo eu clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua formosura como uma flor do... Vai lá, próximo. A erva seca.
afrobusta, pois o Espírito do Senhor sopra sobre ela, certamente o povo é erva. Isso está escrito aonde? Novo Testamento. Já leu isso? Já leu esse versículo do Novo Testamento? Então, irmãos, você vê que a nova aliança é basicamente uma repetição da antiga aliança, com algo a mais que o quê? Um cumprimento, mostrando que a nova aliança é um cumprimento da antiga aliança, porque Deus cumpriu o que ele falou. Né? Porque toda a Bíblia, ela tem um núcleo. Tem o núcleo da frase? Isso, né? Como o núcleo do Novo Testamento, de toda a Bíblia. Qual é o núcleo da Bíblia? O centro da Bíblia, então é Jesus. Entendeu? Então, você vê que Isaías 40, se a gente continuar lendo, a gente vai continuar, a gente acha outras coisas que estão no Novo Testamento escrito lá, que Paulo colocou. Tá certo? Como eu sempre falo, circuncidar a esposa o prepúcio do vosso coração. Pô, Paulo inventou isso? Não, Paulo não inventou nada. Paulo não inventou doutrina. Inclusive, no concílio da igreja de Atos 15, quando ele fala que o crente gentil tem que se abster de determinadas coisas, essas determinadas coisas estão aonde? Na cabeça dele? Estão na lei. Então, se a lei acabou, então não se cumpre nada. Então, pode. Entendeu isso? Então, vamos voltar lá. Então, você vê que mostra que o Evangelho não rompe com a antiga aliança. Pelo contrário, ele usa a antiga aliança. E usa muito. Olha, o livro que Jesus mais citou, qual foi? Foi o livro de Deuteronômio. Foi o livro que Jesus mais citou, o que ele mais falou. Foi isso. Então vamos lá. Então, não podemos pegar a antiga aliança e jogar fora, não. Temos que estudar e ler para entender a nova aliança. Tá bom, irmãos? A vida antiga de Paulo, Atos 22, 3 e 5. Vamos ler. Eu verdadeiramente sou homem judeu, nascido em Tarso, uma cidade da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, e instruído conforme a maneira perfeita da lei dos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Eu persegui este caminho até a morte, prendendo e entregando às prisões, tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote testifica de mim, e todo o conselho dos anciões, e recebendo destes carta para os irmãos, fui para Damasco, para trazer os que estavam ali presos para Jerusalém, para serem punidos. Bota lá no primeiro, no 3. Então, Paulo está dizendo aqui que ele não era qualquer um. Tá certo? Você pode não estar entendendo isso ali, mas o que ele está dizendo para os judeus, que os judeus estão entendendo ali, é que ele está dizendo o seguinte: eu não sou qualquer um não, cara. Eu estudei aos pés desse cara aqui, ó, Gamaliel. Gamaliel não era qualquer um, não era qualquer um que estudava aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o melhor doutor da lei depois de Paulo. Então, ele está dizendo: olha, eu fui instruído. Eu não estou falando do que eu não sei, estou falando do que eu sei. Aí ele vai e fala: olha, ele foi instruído de maneira que perfeita, da lei dos pais, zeloso para com Deus. Aí ele fala: como vocês também devem ser, professores. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu estou falando para vocês, eu não acredito que eu não. Eu sei o que eu estou falando. Eu aprendi com uma pessoa que sabe. Então, irmãos, vamos lá agora no slide. Então, ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era uma formação como? Rigorosa. Então, quando Paulo ele fazia que ele prendia as pessoas, levava a mulher, homem preso, ele fazia aquilo ali porque ele vivia no rigor da lei. Ele não fazia porque ele era cruel, porque ele era mau, ele era perverso. Não, ele era zeloso da lei. Tá certo? Então, zeloso pela lei, perseguidor da igreja, que ele fala ali, os do caminho. A igreja era conhecida como os do caminho. Não era cristão, evangélico, não existia nessa época, era os do caminho. Tá certo? Então, ele era zeloso pela lei. Irmãos, isso nós temos que ser zeloso da palavra. Porque o Paulo fazia ali, a coisa, ele queria fazer a coisa certa.
ajudamos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos contaminar outros. Outros falar de outros, olha, vamos lá. E hoje o nosso público ainda é um pouco raso, A gente pode falar, melhorar, podemos, mas hoje não dá. É isso aqui mesmo. Então, que nós possamos contaminar outros. Certo? Então, a situação cristã sempre faz parte do reconhecimento do quê? Vocês entenderam isso? Por exemplo, eu era de um jeito, Jesus me transformou. Entenderam? Jesus me mudou. Como eu já falei para vocês, eu conheço um pastor, ele tem uma cicatriz enorme aqui, que tomou da polícia, bem que no a bala está presa aqui até hoje. É uma pessoa que eu gosto muito. Né? A gente ficou muitos anos na mesma igreja, né? Então, ele conseguiu ser preso 3 vezes em 72 horas. O cara era soltou de mão armada. Quem conheceu Jesus e conhece ele hoje, viu uma transformação radical. Porque o Evangelho transforma radicalmente. E isso faz com que as pessoas percebam que é um Deus na sua vida. Tá certo? Faz que as pessoas no mundo lá pensem, nossa, aquele cara era diferente do povo com ele. Não é isso? Então o Evangelho que não transforma, o evangélico que não foi transformado, ele não foi alcançado pelo Evangelho. Entendeu? Ele não foi alcançado pelo Evangelho. A gente tem aqui na nossa igreja, em todas as igrejas do latino, no mundo todo, vários frequentadores de pessoas não transformadas, mas que são amigas, gostam, bem choram, aceitou Jesus, mas a conduta da pessoa, a maneira como a pessoa vive, né? Não é uma maneira que condiz com a maneira de viver no céu de Deus. Então, irmãos, o diabo, ele está sempre aí, espreito, para te acusar. Pode ver na sua cara, você é crente, você não sei o que lá, você não sei o que lá, entendeu? Então, irmãos, que você possa ter sido verdadeiramente transformado, tá certo? Que nós possamos ser verdadeiramente um exemplo de servo, dignificar o reino. Nós precisamos dignificar o nosso rei. Quando as pessoas nos virem a nossa vida, que eles possam bendizer o nosso Deus através de nós, tá certo? Então, irmãos, nós nascemos para honrar o Senhor. Tá certo? E tua vida honra o Senhor. Encontro com Jesus. Ele vai contar agora com Jesus, Atos 22, 6, 11. E aconteceu o quê? Enquanto eu viajava e me aproximava de Damasco, quase ao meio-dia. Esse aqui, irmãos, é o minucioso que eu falei para vocês que ele fez, né? O relato. Vamos lá. Quase ao meio-dia. De repente brilhou no céu uma grande luz ao meu redor. E eu caí ao chão. Ele caiu do cavalo? Por que as pessoas falam que Paulo caiu do cavalo? Alguém sabe me explicar isso? Até agora eu entendi. Não é, Rodrigo? Você não fala que Paulo caiu do cavalo? Nunca vi, mas tudo bem. É porque ele deveria estar a cavalo. Provavelmente caiu, mas não conseguiu mais. Nossa! Você sabe que os rabinos falam que planta de fruto que era? Os rabinos falam fruto que era. Os rabinos falam que era figo. Figo. Os rabinos falam que era figo. Os judeus falam que era figo. Né? Maçã não poderia ser, porque, sei lá, porque não poderia ser, né? É porque maçã é vermelha, deve ser por isso, né? Mas os rabinos, que também não podem provar, mas ele fala que a maior probabilidade de ser, mas a gente tem lá uma lógica deles, né? Então, Paulo, você nunca afirme que Paulo caiu do cavalo, irmãos, pelo amor de Deus, né? Se você for afirmar, fala que você é da outra igreja lá, fala que é daqui não, tá bom? Então vamos lá. Paulo viu Jesus? Ele viu Jesus em pessoa? Ele viu o quê? Uma luz. Jesus não apareceu para esse homem aqui, ó, sou Jesus, uma luz, tá certo? Vamos lá. Que me dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu respondi,
és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram de fato a luz e ficaram aterrorizados, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. E eu disse: o que farei, Senhor? E o Senhor disse: levanta-te, vai a Damasco, e lá te será dito todas as coisas que te é ordenado fazer. E como eu não enxergava, por causa da glória daquela luz, sendo conduzido pelas mãos do que estavam comigo, cheguei a Damasco. Vamos lá. Engraçado que a Bíblia fala que não haverá noite, né? Na Nova Jerusalém, né? Porque vai ser sempre dia. Jesus é um ser de luz, né? Uma coisa muito incrível. Então, Paulo está falando isso aí em hebraico para os judeus, né? Para aqueles judeus que estão querendo, ó, pegar ele, certo? Então, a melodia revela revelação divina incontestável. Por que foi incontestável? Porque foi só Paulo que viu a luz? Todos viram a luz, tá certo? A voz, eu sou Jesus, confirma a identidade messiânica. O que é Messias? Você sabe o que é Messias? A palavra Messias significa o quê? Oi? Ungido. Agora, o que é um Messias? Ungido. Mas qual a finalidade de Messias? O Messias é uma pessoa que Deus prometeu, que levantaria Israel para salvar Israel da mão dos seus inimigos. E o Messias poderia ser qualquer um? Não poderia. Porque para ser Messias, tem que estar enquadrado em várias regras. Tem que ter nascido em Belém, tem que ter sido Nazaré, nascido em Belém, tem que ter nascido de uma virgem. Tá certo? Oi? Tem que vir da raiz de Davi, descendente de Davi. Então, para ser Messias, tem que ter mais ou menos umas 100, acho que isso tem tudo certo, características. Então, Jesus ele tem todas essas características de Mashiach, né? Todas as coisas de Mashiach. Então, Jesus ali confirmou para ele a identidade messiânica. Paulo perde a visão, humilhação necessária para a nova missão. Irmãos, se você nunca passou luta na tua vida, irmão, você precisa aceitar Jesus. Quer ser crente? Vai passar a luta. Porque a luta que ele subpassou para pegar o Evangelho, como eu falei no começo aqui, eu não sei se eu estou falando, não. Vou ser sincero. Foi muito difícil. Então, o crente é sua mar de bênção, é sua vitória. Crente é sua vitória. Mas nós aprendemos isso aí fora. Pregações que elevam o ego humano, que nos ensinam isso. Não, eu sou filho de um Deus, Deus nunca vai permitir que eu passe isso, que eu faça aquilo. Mas o Evangelho mostra as palavras. A Bíblia nos mostra o Evangelho de aflição. Então, eu posso falar para você aqui, não, irmão, você já nasceu para ser vencedor, você, ó, a sua vitória, nasceu para ser vencedor, você venceu, porque a nossa maior vitória é a glória. Essa é a nossa vitória, tá certo? Aqui na terra é passagem. A própria Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Mas mais que vencedor por quê? Não, mas por quê? Tem que ter um motivo. Não é vencedor, é mais que vencedor. Por quê? Não, porque você vai para a glória. A tua vitória é lá. O vencedor aqui da terra. Mas mais que vencedor é que você está salvo. Entendeu? Temos esperança na nossa vida eterna. Agora, nós temos que aprender a vivermos a salvação em vida. Tá certo? A Bíblia fala assim: qual o pai que o filho pedindo pão vai lhe dar uma pedra, né? Ou pedindo outro que eu esqueci, vai lhe dar uma serpente. Esqueci agora. Peixe, vai lhe dar uma serpente. Então ele está dizendo o seguinte: sendo vós maus, você vai dar voz aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará a voz. Ele está dizendo o seguinte: eu posso abençoar vocês, mas eu, como pai, eu não dou tudo para os meus filhos. Tinha coisas que meu filho podia dar, irmãos, mas eu não dava. Entendeu? Para ele entender que ele não pode ter tudo. Então, e mesmo que você passar prova, luta, situações difíceis, enquanto você não chega lá na glória, você vai viver a sua salvação em vida, porque você se tornou o quê? Filho de quem? Quando eu conheci uma menina, eu fiquei triste nessa
crente. Você vai ser evangélico também, glória a Deus e tal. Somos filhos de Deus, assim, todos nós somos. Poxa, se fosse alguém daqui, eu ia ficar magoado. Não, eu ia, porque eu não ensino isso aqui. Então eu vou perguntar, todos somos filhos de Deus? Não, falei, pessoal, menino, olha, você está enganado. Não são todos filhos de Deus, não. A Bíblia fala que aquele que aceitou Jesus de coração, te deu o poder de ser filho, de ter sido feito filhos de Deus. Mas lá no mundo são criaturas. Deus não gerou ninguém, nos criou, nós somos filhos de criaturas. Nós somos filhos adotivos. Então hoje Deus é meu pai porque Ele me adotou. Eu me tornei co-herdeiro com Cristo. Porque o herdeiro é quem? Sou eu? Não, o herdeiro é quem? Cristo. Cristo, Ele é herdeiro de quem? Do seu pai. Eu me tornando um filho adotivo, me tornei um co-herdeiro, ou seja, herdeiro também com Cristo. Não é isso? Então você vê, mano, o que essas pessoas estão aprendendo na igreja? Eu fico impressionado. Então vamos lá. Não, volta só. Então, Paulo pede a visão de missão necessária para a nova missão. Por que tem a missão de pregador já disciplinado aí? Que se sente melhor do mundo? O mais importante, o mais necessário. Por que tem isso? Entenderam? Não cabe no Evangelho líderes que se colocam em posição de extrema superioridade a ninguém, ou de superioridade nenhuma. Existe a liderança, o líder, o pastor da igreja é o líder da igreja. Isso é incontestável. Tem mandamento de relação da igreja para com o pastor? Tem. Tem mandamento do pastor para com a igreja? Tem. Mas um pastor tem que entender que ele não é dono de ninguém. E vou dizer para vocês, o pastor que não passar por, não passar por tudo isso que você pode passar tudo, ele também se converteu fora do contexto. O próprio apóstolo Paulo, olha que ele passou, todos os discípulos, certo? Todos os discípulos passaram. Vamos lá. Ananias e a restauração. Vamos lá. 12:16. Vamos ler. Um certo Ananias, um homem religioso conforme a lei, que tinha toda a forma de Deus, que ali morava, vindo até mim, estando em pé, disse: irmão Saulo, receba a tua visão. Naquela mesma hora eu olhei para ele, e ele disse: o Deus do nosso Pai te escolheu para que tu conheças a sua vontade e vejas aquele justo, e ouça a voz da sua boca, porque tu serás a sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e seja o quê? E lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, irmãos, aí eu vou ser obrigado a repetir. Não existe um curso assim de batismo, não. A gente pode até fazer e criar na igreja, não tem problema nenhum. Não é pecado, mas não é bíblico. Nós vemos aqui no livro de Atos várias pessoas que assim que se converteram, ouviram a palavra e creram, assim foram batizados. Teve um tempo, curso, uma análise, até porque curso de batismo é uma coisa muito doida. Você vai ensinar o que é curso de batismo? Você vai falar o quê? Porque você vai falar assim, tem que se arrepender do seu pecado. Você arrependeu. Não é? Hã? Eu sempre converso antes, olha, eu passo sério, você não está fazendo brincadeira. Mas assim, tem curso de batismo de 6 meses. Cara, eu fico pensando, cara.
mas eu não vou fazer um curso de batismo, porque eu não vejo isso na palavra em lugar nenhum. Mas eu tenho que entender. Tem que eu só não vou pregação agora. Eu falo da responsabilidade de ser crente. Ser servo de Deus é uma responsabilidade. Nós estamos lidando aqui com o mundo espiritual. Isso parece, olha, o problema é que a gente não vê aqui. Todo mundo não crê. Mas para pensar nisso. A Bíblia nos diz. E quando você aceita Jesus, ele encontra o quê? Lá no livro de Deus, você tem que ir para trás para que sai. Quando a pessoa se desvia, o que acontece? Volta aí com mais 7. Então isso é espiritual, isso é sério. Isso é muito sério. Quantas pessoas você conhece que a coisa do demônio não tem? Muitas pessoas. Né? Mas enfim, eu acho bom que se fale. Eu não acho assim a imposição, porque não tem como impor algo bíblico que não seja da Bíblia, entendeu? Não está na palavra, eu não posso chegar e impor isso. Mas eu não tenho problema, não tem coisa na Bíblia, não tem nenhum problema você fazer. Não tem nenhum problema. Mas você não pode falar isso como se fosse algo da fé. Como se fosse uma doutrina da fé. Entendeu? Por isso, tem muitas igrejas hoje que a mulher não pode raspar o sovaco. Você imagina isso? Né? Eu tenho uma irmãzinha que eu gostava muito dela. Muito dela. Ela era da minha igreja, só que ela foi para uma outra igreja que é muito dura. Ela encontrou uma outra irmã com uma roupa vermelha e falou para a irmã de vermelho é bobaginha. Falou para a irmã. A irmã pensou, mas qual a cor do sangue de Jesus? Não é vermelho? Então o sangue de Jesus é bobaginha também? Você entendeu a situação, pô? Gente, o evangelho é racional, inteligente, racional. Eu não sei quantas pessoas inteligentes caem nessas situações aí que é ridículo. Então vamos lá. Ananias, judeu piedoso, respeitado. Ele foi um reforço do testemunho de Paulo. A cura, o batismo, sinal de uma nova vida. Então Paulo agora passou a enxergar, vai se batizar. Ele agora está vivendo o quê? Uma nova vida. Então se hoje ele vivia debaixo da lei, hoje ele vive debaixo da graça de Cristo. Ele creu, ele aceitou Jesus agora, ele é um homem diferente. Tá certo? Agora você note a diferença. Antes ele era um perseguidor. Agora ele aceitou Jesus por maravilha, né? Mil maravilha, agora ele está na boa. Vai ficar rico, milionário, prosperidade. Não foi isso que aconteceu com Paulo? Não, ele ficou pobre. O evangelho convenceu Paulo. Entendeu? O evangelho não foi feito para te deixar milionário, irmão. Eu sinto muito. Aquilo que você pode ver, Deus não quer te dar, não, irmão. Isso é absurdo. E essa pregação mentirosa do cão. Isso é que plantar sonhos no coração de pessoas, sonhos que nunca irão se realizar. Entendeu? Deus nem é obrigado a te dar o que você veio. Então, enfim, levanta-te e batiza-te. Urgência espiritual. Irmãos, a nossa condição espiritual é urgente. É urgente. Nós não podemos viver no mundo como se nós fôssemos somente pessoas físicas. Tá? A maior população que tem não é a população chinesa, sabe disso? Nem indiana, junto as duas. A maior população que tem é a população espiritual. Aqui na atmosfera tem demônios. Tem demônios. A maior arma que eu já botei contra as pessoas é eu falo de não acreditar nele. Não acreditar nele. Não é isso? Outra coisa também, irmãos. Eu estava vendo um vídeo na internet, o cara falando que se me prostrar e me adorar, eu vou te dar todas as riquezas da terra. Mas quem falou isso foi Deus, não, foi Satanás. Não é? Meu irmão. Essa teologia da prosperidade, irmãos, é uma coisa do mal. Eu vejo irmãozinhos aí lutando para ficar rico. Irmão, aqui é o lugar de falar. E aqui é o lugar que eu me sinto liberdade de falar. Já me criticaram, mas eu tenho liberdade para falar. Eu conheci um irmão chamado Paulo, lá no Rio. Paulo. Tinha uma casa, eu estava vendo. Ele foi lá, ungiu a casa. Essa casa é minha. O nome de Jesus é minha casa.
Falei, mas por que a sua sempre está... Não, porque eu boto lá na fogueira santa de Israel. Eu sacrifico na fogueira santa de Israel. Você já fez isso, irmão? Hã? Eu sacrifico. Hã? Misericórdia. Gente, eu não quero falar mal de igreja nenhuma, mas eu tenho que destruir vocês, gente. Cara, ele achou que aquela filha dele, aquela casa é linda, está abandonada até hoje, tem mais de 40 anos aquela casa abandonada. E a casa não foi, mas na frustração. Então, um pastor, líderes religiosos, bispos, pastores, sei lá, apóstolo, né? Tem tudo por aí. Ele tem o poder de influenciar. O que o cara fala que não está, as pessoas pegam uma verdade absoluta. E por que eles caem nessa? Porque não conhecem a Bíblia. E são gananciosos. Então as pessoas estão formando essa teoria das possibilidades, formam pessoas gananciosas. Aí você vê Paulo. Ele perdeu em vez de ganhar. Mas a vida dele foi transformada. A riqueza dele estava onde? No céu. Irmãos, assim fala aqui. Eu quero ser milionário se eu puder. Não é errado ser rico, não, irmão. Luta, corre atrás mesmo. Ó, vale a pena. Mas se você ficar rico da mente, você vai ter outra responsabilidade, tá? Você vai ter que abençoar os irmãos. É a Bíblia que fala. É ou não é? Quer ficar milionário, Rodrigo? Você gostaria de ficar milionário? Rico. Mas rico tá bom, né? Falou isso. Tá vendo? Mas você está pedindo? Você está pedindo a Deus? Mas você está vendo? Cai chuva de dinheiro na sua cabeça. Você está... Irmãos, a Bíblia fala, não ambicioneis coisas altas, mas acomodar nas humildes. Por que ele fala isso? Porque um crente, ele é abençoado pelo Senhor. Tá certo? Eu já vi pessoas que eram paupérrimas e ficaram ricas. Mas esse não é o nosso objetivo. Entenderam isso? Não é errado, mas não é o alvo, não é o objetivo. Eu não tenho faz de bênção. Nós estamos com esperança também nessa terra. Porque eu não posso viver o melhor dessa? Posso viver. Mas o objetivo da igreja é para a glória. Entendam isso. Então vamos ao próximo. A missão aos gentios. A coisa acabou. Vamos lá. 17, 21. Aconteceu que isso aqui ele está continuando lá falando para os judeus, né? E aconteceu que eu retornando para Jerusalém, enquanto eu estava no templo, caí em um êxtase. E vi aquele que me dizia: apresse-se, sai logo de Jerusalém, porque eles não te receberão. Porque eles não receberão o teu testemunho acerca de mim. Eu disse: Senhor, ele sabe que eu prendia e açoitava em cada sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, teu mártir, se derramava, também estava eu presente e consentia na sua morte, e guardava vestes que não matavam. E disse: vai, porque eis que viaje para longe aos gentios. Então vamos lá. Olha que coisa interessante, irmão. Olha esse certamente começa a se ressentir de ter participado da morte de Estevão. Ele propriamente não tirou nenhuma pedra de Estevão, pelo visto na palavra, mas ele consentiu que tu fizesse. Então, o que Deus fez com Paulo foi não deixar Paulo no meio dessas pessoas que fizeram isso. Porque Paulo era um cara zeloso, eu quero que prendia, eu quero fazer tudo isso. E Paulo ia ter um problema sério se ele ficasse em Jerusalém. Qual o problema que teria? Não teria credibilidade nem com os judeus, porque vai ter sido considerado um traidor da lei, e nem credibilidade com os do caminho, os da igreja. Por quê? As pessoas iam pensar que ele estava mentindo, disfarçando, e ia ficar com medo de fugir dele. Então Deus chamou Paulo, e ele fala que é dele dentro da mãe dele, para pregar aos gentios. Olha, irmão, deu certo, tá? Deu certo, nós estamos aqui. Olha como deu certo. Então, visão do tempo.
continuidade da fé judaica. Paulo deixou de ser judeu? Não deixou de ser judeu. Pelo contrário, ele falou que era judeu. E pelo contrário, ele colocou várias coisas do judaísmo aos gentios. Ele aproximou os gentios aos judeus. Tá certo? Por favor. Efésios 2, põe para mim. Já tem aqui. E vos vivificou, estando mortos em vossas transgressões e pecados. Presta atenção nesse texto. Não, vamos lá. Nos quais no passado caminhaste conforme o curso desse mundo, conforme o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera no espírito dessa desobediência. Peraí. Ele está falando ali que nós, os gentios, andávamos segundo o quê? O diabo. Não é isso, os gentios andávamos assim. Vamos lá. Entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Vamos lá. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Vamos lá. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais. Com quem? Com Cristo. Vai. Para mostrar em épocas vindouras, ou seja, hoje, vamos estar hoje, aqui nesse momento, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. Pois pela graça sois salvos por meio da... Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que nenhum homem se glorie. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos. E está mandando você fazer o quê? Se lembrar, né? Está falando ali? Que vós, ou seja, nós no passado, éreis. Era o quê? O verbo está no pretérito? Ou não está? O pretérito é passado. Ele está dizendo que você é gentio? Está dizendo o que ali? Se você... Estou forçando o texto ou está escrito? Está escrito. Então, que és gentio na carne. Você nasceu gentio. Nasceu longe de Israel, longe de Deus. Chamados incircuncisão. Deus que na carne são chamados circuncisão feita por mão de quem? De homem. Olha só. Ele está falando o seguinte: que nós éramos gentios, chamados incircuncisos pelos judeus, que eram circuncidados no prepúcio. Ou seja, lá, cara, devemos estudar. Vamos lá. Que naquele tempo, não, no texto, por favor. No texto, na Bíblia. Efésios 2. Que naquele tempo estava sem Cristo. Quem que estava sem Cristo? Nós, os gentios. É do gentio que ele está falando, não é? Estava sem Cristo, separados de quem? Separados de Israel. Como é que a igreja pode ser dissemita? Me explica isso. Nós estávamos sem Cristo, separados de Israel. Vamos lá. E estranho aos pactos da... Que pacto da promessa é essa? Das promessas que Deus fez para Abraão. E qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Salvação. Tá certo? Não tendo esperança. Nós tínhamos esperança de salvação? Não tínhamos. Hoje nós temos. Somos o povo que temos. E sem Deus no mundo. Então os gentios eram isso aí. Longe de Deus, estão os pactos da promessa. Agora vai, próximo. Mas agora, em quem? Vós que estavais longe, quem que estava longe? Os gentios, nós. Chegastes perto pelo sangue de Jesus. Nós estamos longe de quem? De Deus e da comunidade de Israel. Agora vamos lá, próximo.
13. Bota 13. Vamos lá, vamos ler de novo. Mas agora que Jesus, vós que estavam longe de Deus, a comunidade de Israel, chegaste perto pelo sangue de Cristo. Vai. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos. E agora? O que vocês vão me falar? Nós estamos longe sem Deus no mundo, longe de Cristo, longe da comunidade de Israel, alheio aos pactos da promessa. Não tínhamos esperança, porque nós éramos gentios. Quem tinha tudo isso era quem? Então agora ele fez o quê? De ambos os povos fez e derrubou a parede do meio da separação entre nós. Sei que muitos sabem, mas sei que outros não sabem. Que parede é essa? A parede do templo. Por que parede do templo? Porque quando foi feito o templo em Israel, o que tinha no templo? No meio do templo, da adoração, existia uma parede. No meio. Do lado de cá, ficavam os nascidos judeus. Judeu nascido judeu. Os hebreus. Ficavam os hebreus, nascidos hebreus. Do outro lado de cá, ficavam os gentios convertidos. Tá certo? A religião hebreia. E tinha um muro que separava. Eram o quê? 2 povos. Agora esse muro foi o quê? E ele nos aproximou de quem? De quem? Que a Bíblia diz ali? De Deus e de quem? E de Israel. Não há salvação sem Israel. Então vamos lá. Então, derrubou a parede no meio da separação entre nós, o próximo. Abolindo na sua carne, no seu sacrifício. Jesus aboliu no seu sacrifício a inimizade, porque os judeus não gostavam dos gentios. E gentios também não gostavam de judeu também não. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança para fazer em si mesmo de 2 um novo homem, fazendo assim o que há. Então a igreja tem que ter paz com Israel. Tá certo? Não cabe eu discutir no nosso meio, não. A salvação vem dos judeus. Todos os apóstolos eram o quê? Jesus era o quê? Como é que agora Deus mudou de ideia? Deus mudou a cabeça, agora mudou tudo. Deus agora esqueceu o povo dele. Aí a Bíblia vai falar: esqueceu o seu povo? De maneira nenhuma. Agora, mas só mais um versículo para explicar. E reconciliar ambos com Deus em um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. Se você está no meio de pessoas antissemitas que falam mal dos judeus de Israel, está indo contra isso. Manda ele ler. Então vamos lá, por favor. Então, continuidade da fé judaica, porque a nossa fé é judaica. Por que a nossa fé é judaica? Você tem ideia? Por quê? A nossa fé é judaica porque o Messias foi prometido na fé judaica. Então o Messias é judeu. Jesus não era cristão, Jesus não era gentio. O Messias era judeu, prometido aonde? Na Taná. Sabe o que é a Taná? Na antiga aliança, no Velho Testamento. Então todo o Velho Testamento que é judeu, que é hebreu, vou falar assim melhor, fala hebreu. Todo tipo que era hebreu falava de quem? Prometia quem? Prometia o Messias. E o Messias veio da onde? Deles. Então, continuidade da fé judaica. Só que para nós, os gentios, Paulo atenuou isso lá no livro de Atos 15. Mas, como eu falei no começo, o que ele mandou que nós fizéssemos também está escrito na lei. Se afastar do ídolo. Todos os povos, menos Israel, irmãos, é idólatra. Todos, não tinha um povo ali que era monoteísta, só Israel era monoteísta. Tá certo? Vamos lá. Envia os gentios. Esse envio aos gentios aí é o cumprimento lá de Efésios 2. Paulo fez isso. Ele uniu os gentios a Israel. Tá certo? Expansão profética. Isaías 49:6. Vamos dar lida lá. E ele disse: isto é uma coisa de pouca importância, que tu sejas meu servo para levantar os filhos de Jacó e para restaurar
depois preservado Israel, eu também darei a ti por luz para os gentios, a fim de que possa ser minha salvação até o fim da terra. Então, já estava escrito que Deus levantaria alguém, como o apóstolo Paulo que foi levantado, que ia levar também a salvação para quem? Para os gentios. Então, irmãos, é impossível Deus unir Israel aos gentios, porque já é o da promessa. Deus uniu os gentios a Israel. Por isso, o livro de Romanos, ele fala que Deus nos uniu natural de viver em Israel e nos enxertou nele. Então, nós somos alimentados pela seiva do sol por Israel. Tá certo? E essa seiva é a palavra que nos deixou. Tá certo? Então, aí está se cumprindo o que nós estamos ensinando hoje. Volta lá. Reação do povo. Resistência à inclusão. Os judeus ali não concordaram com Paulo, de Paulo trazer os gentios para Israel. Mas você vê que em Isaías 49:6 estava profetizado que isso iria o quê? Acontecer. Agora, por que teve um endurecimento em Israel? Por que já se endureceu o coração com os gentios aí? Por quê? Por quê? Porque Deus quis. Foi Deus que endureceu o coração deles. Então, irmãos, uma das desculpas dos tribunais do Santo Ofício, da Inquisição, de perseguir e matar judeu, ou fazer com que eles se tornassem cristãos novos, né? Muitos judeus têm que mudar o nome. Muita gente aqui, nós todos somos judeus, nem sabemos. Então, quem tem nome de canto, pode ser, não é que tenha que seja. No Nordeste tem muitos judeus sefraditas, né? Então, nos tribunais do Santo Ofício, na Inquisição Romana, qual era a principal acusação que eles tinham contra os judeus? Eles tinham matado Jesus. Olha isso. Então, a igreja romana não é cristã. Não é cristã. A igreja romana não é cristã. Não é que você fala de Jesus é cristã. A igreja romana é romana. Ela não é cristã. Certo? Não tem nada de cristianismo na igreja romana. Não tem nada. Você não vê Cristo ali. Na verdade, Cristo é aquilo que é mais falado na igreja romana. Ela não é cristã. Certo? Porque se você não foi inserido em Israel, você não é cristão. Você foi ter que ser ensinado nas promessas do herdeiro. A promessa não foi para nós, era para eles. Deus fecha o coração deles para nós entrarmos. Isso foi profetizado. Jesus falou sobre isso, citando Isaías. Se não me engano, no último capítulo de Atos, ele fala isso. Deus fechou o coração deles para que você entrasse, para que tivesse direito. Porque nós não tínhamos direito, não éramos herdeiros dos oráculos da promessa. Não, irmão. Resistência que os judeus não concordaram. Mas está escrito. E o que está escrito na palavra não tem como ser revogado. Vai acontecer. Deus fechou o coração de Israel para não aceitar o Messias. Você acha que o coração de Israel vai ficar fechado para sempre? Não. Porque se a queda dos judeus foi a glória dos gentios, quanto mais a sua. Então vamos lá. Reação da multidão. Vamos lá, Atos 22, 24. O tribuno ordenou, e lhe deram ouvido até esta palavra. Então levantaram suas vozes dizendo: tira da terra tal sujeito, ou seja, mata ele, porque não convém que ele viva. E gritando e arrojando de si mesmo vestes e lançaram pó na terra. O tribuno ordenou que levassem para a fortaleza, dizendo que interrogassem com açoites para ele saber por que causa assim gritava contra ele. Foi um capítulo todo para encerrar logo. É quando estavam atando com o rei, amarrando Paulo, Paulo disse ao centurião que estava presente: vos lhes açoitar um homem que é romano, sem ter sido condenado? E o centurião, ouvindo isso, foi o tribuno e lhe avisou, dizendo: toma cuidado com o que tu vais fazer, porque
Esse homem, ou seja, Paulo, era romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: diz-me que tu és romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: com uma grande soma eu obtive essa liberdade. E Paulo disse: mas eu sou livre de... Ou seja, ele nasceu romano. Vamos lá. Imediatamente partiram os que estavam para interrogá-lo. E também o tribuno ficou amedrontado quando soube que ele era romano, visto que o tinha prendido. No dia seguinte, pelo saber certo a causa porque ele era acusado pelos judeus, soltou as suas correntes e ordenou que viessem os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, trazendo Paulo, e assentou-se diante deles. Irmãos, Paulo era romano ou era judeu? Hã? Por que Paulo era romano? Sabe? Hã? Quem tem Tarso? Tarso era onde? Tarso é na Turquia. A maior parte dessa cidade tudo é da Turquia. Porque quando Roma chegava e tomava o lugar, quem nascia depois que tomou o lugar era Roma. Certo? Não sei se vocês sabem, mas Roma foi dividida em dois, quando teve uma coisa em dois reinos. Um reino era na Turquia, Constantinopla, Istambul, está aqui em Constantino. Tá certo? Então, toda aquela região da Judéia, Roma chegou tudo hoje. Roma chegou tudo hoje. Roma chegou quase na Escócia. Chegou tudo hoje. Então, quem nascia debaixo da possessão romana, eles consideravam romano. Quando nasceu em Tarso, que era um lugar que Roma dominava. Então, reação da multidão: tira da terra, com hostilidade intensa. Irmão, você vai passar por isso aqui na sua vida, pode pensar. Nem que você vai passar por isso, mas você perseguiu isso. Ué, eu vi que tem gente morrendo aí, irmão. Quem é crente, tá? Tem gente aí, ó, botando dentro da igreja lá e botar fogo na igreja com todo mundo dentro. Porque são crentes. Nós temos oportunidade aí aqui de pregar o evangelho. Vamos aproveitar a nossa liberdade. O governo está se convergindo para uma grande perseguição contra a igreja. Aquilo que impede que Satanás domine o Brasil com a igreja. Pode ter certeza disso. Se não fosse a igreja, já teria sido dominado. Nós estamos vivendo debaixo de uma política, de uma ideologia anti-Deus. Quem já leu Karl Marx, quem estudou sociologia, entende o que eu estou falando. Lá naquela da Bastilha da França, quando começou o estudo da sociologia, com Augusto Comte, né? Depois Durkheim, Hegel e outros, a primeira coisa que eles fizeram foi eliminar Deus da história, que não existe. Aí esse cara aí foi que a gente chama de Marx, que a gente chama de ordem do povo, que ninguém do povo. Então, essa ideologia política que está hoje é de Deus. Um crente que é de esquerda, ele não é crente, não, porque o cara é neófito. Muito cuidado com isso. Então, diante da hostilidade, o ódio revela um conflito entre a tradição e revelação. Paulo é levado ao interrogatório romano. Então, irmãos, o ódio revela um conflito entre a tradição e a revelação. Por quê? Porque o judeu vivia na tradição. Mas Paulo teve uma revelação extremamente diferente. Tá certo? Quando Paulo é levado ao interrogatório romano, é porque ele foi tido como cidadão romano. Ele usou a prerrogativa de quem ele era. Então não é errado você usar apenas de quem você é. Entendeu? Tá certo? Vamos continuar. A cidadania romana. Paulo apela à cidadania. Ou seja, a proteção. Irmãos, o crente tem direitos legais. Prendam isso. Mas pastor, a proteção para que botar na justiça eu posso? Não, pode, não deve. Você não pode perder seus direitos de cidadão porque você é crente, irmão. Então, se uma empresa te avacalhou, põe na justiça, é seu direito. Tá certo? Se alguém te ameaçou, vai na ponta da queixa. É seu direito. Nós não perdemos o direito de cidadão. Outra coisa, irmão. Existe uma lei
nosso país, não existe a lei do nosso país? A Bíblia fala de estar debaixo da autoridade superior? Fala que temos que obedecer a lei do país? Temos não tem. Desde que a lei do país nos obedeça a lei de Deus. Tá bom? Nós somos cidadãos do céu. Se a lei do país me obrigar a ir contra a lei de Deus, irmão, eu vou preso. Eu vou preso. Tá certo? A lei do homem não está acima da lei de Deus. Eu respeito a lei do homem, desde que ela não aflige o filho com a lei de Deus. Tá certo? Então, você tem direitos legais. Os usos legais. Autoridades têm punição. Roma levava isso muito a sério, porque Roma, ela protegia seus cidadãos. Ser cidadão romano era um status. Você não faz ideia, era um status enorme ser cidadão romano. Não é que esse tribunal, ele comprou, ele pagou para ser cidadão. Tá certo? Então, Roma levava isso muito a sério. Mostra que cristãos podem usar direitos civis legitimamente. Você não vai sair acusando alguém porque não fez. Mas você tem direito. Olha, se você tiver algum conflito aí legal, não precisa nem me perguntar. Você vai lá na justiça, chama de lugar e bota na justiça. Você não vai dar seu direito para ninguém porque você é crente. Tá certo? E lá no Rio, bota tudo justiça. É uma coisa doida. Ó, a Oi me deixou um mês sem internet. Ela te paga. Um mês não precisava para trabalhar. Botei na justiça. Ela me pagou 5 mil. É direito meu fazer isso? Ela não era. Eu trabalhei numa empresa lá, irmão. Ela me mandou embora com uma data retroativa para eu poder dar para não me dar o aviso prévio para data retroativa. Mas eu assinava um livro, eu trabalhava mais. Nesse livro eu estava no tribunal, na comissão, eu girei as xerox e fiz o quê? Botei na justiça. Ela quase se machucou, porque eu estava lá, assinado no livro com uma mão na cintura, eu fiquei até assinado para preparar um para ela. Eu tinha jeito de fazer isso? Tinha! Meu direito, irmão. Você vai jogar seu direito fora, porque não. Então, aprenda nisso. O cristão pode usar direitos civis legitimamente. Você não vai inventar história, pegar mentira. Mas se for de verdade, vai na justiça. Próximo slide. Aprendemos hoje que o testemunho pessoal é ferramenta poderosa para o Evangelho. A sua postura, como você age na sociedade, como você se porta no meio das pessoas, entendeu? O que você fala, porque tem uma multidão que fala, irmão. Eu vim para essa igreja aqui, eu vi que aqui tinha tudo para palavrão. Eu falei tanto, mas tanto, que eu não vejo mais ninguém falando palavrão, né? Parece que é uma coisa normal, palatina, tem que xingar. Eu já vi pastor falar palavrão, não, eu estou falando da igreja. Eu sou de irmãozinho. Tinha um cara entusiasmado no Senhor. Não, porque Jesus, lá ele começou a falar 10 palavrão. Eu falei, irmão, você está combinando com a vida. Irmão, falava pouco, mas cuidado. Não, pastor. Eu falei assim, pô, você até mentiu. Não, pastor, pode falar. Eu estou tentando. Estou errado mesmo, não sei o que lá, mas sai sem querer, não fugia mais. Pega bem, você tem essa folha bem palavrão. Irmãos, nunca mais na hora pesada. Eu conheci uma irmã chamada Ingrácia. Que nome triste, né? Ingrácia, né? Ela levou uma irmã lá na nossa igreja, ela foi dar um testemunho, e ela deu um testemunho, falou que queria ajudar um pastor que estava passando necessidade, aí pegou dinheiro com a agiota, para ajudar o pastor. Aí o pastor Geraldo foi pegando o microfone da mão dela, não deixou ela falar, não, pegar dinheiro com a agiota é pecado. Salmos 15, usura, pecado. Aí eu fui com a irmã engraçada, ela estava me contando que ela foi com essa irmã numa igreja, chegou lá, irmã, a mulher profetizou, rodou, trabalhou, glória, a igreja toda alegre. E a igreja longe, quando ela voltou para casa, ela andou para frente, porque ela não sabia onde era o ponto do ônibus. Um lugar chamado Santa Isabel, daqui de Gosto, até hoje. E andava assim, o ônibus não parava, o ônibus parava. Quando parou o ônibus para soltar o passageiro, ela entrou na porta da frente e começou a xingar o motorista. Mas xingou o cara. Aí quando ela é engraçada, olha para trás, quem estava no ônibus? O povo da igreja. Você imagina isso, irmão? Ela profetizou, ela falou língua do pior. Aparece, xinga todo mundo. E está de cara da galera da igreja. Que vergonha, irmão. Que vergonha.
Eu fico com vergonha até de falar isso. Vigia. Toma cuidado. Então, o texto pessoal é ferramenta poderosa para o Evangelho. Tá certo? A conversão é encontro o quê? Real. Então, o encontro real transforma a vida. Você consegue a pessoa que é crente, dá glória, pula, gosta da irmã, mas a vida não foi transformada, não teve encontro real. A verdade é essa. A missão atinge todos. Lembra que nós vimos lá em Efésios 2? Atinge todos. Quem? Judeus e gentios. Você observa, irmãos, que toda a Bíblia, com exceção de 2 livros do Novo Testamento, foi escrito por judeus. Todo. A igreja romana, que eu não estou cristão, fala que ela é responsável pela Bíblia, o canão da Bíblia, e não sei o que lá. Irmãos, nenhum romano escreveu a Bíblia. Aliás, a primeira igreja, biblicamente, é de Jerusalém. Era formada por quem? 100% de judeus. Todos eram judeus. Certo? Então vamos lá. A missão atinge todos. Paulo nos lembra que Deus transforma o passado em propósito. Então, se antes eu era, hoje eu não sou mais. Meu propósito é deixar de ser. Se antes eu era mal, meu propósito agora é ser bom. Se antes eu tinha um olho gordo grande, não é. Se antes eu era fofoqueiro, não, que crente não vou falar que crente é fofoqueiro, que não tem crente fofoqueiro, irmão. Não tem. Aprendam isso. Não existe crente fofoqueiro. Certo? Então, se antes eu era fofoqueiro, meu propósito hoje é o quê? Não ser mais. Se hoje eu matar, hoje eu não vou matar mais. Então, o Evangelho transforma o nosso passado em um propósito maior, melhor, de transformação. Não tem como, irmãos, eu me tornar um cristão e viver como eu vivia no passado. Não tem como. Tá certo? Então, nós somos o quê? Regenerados. Tá certo? E outra coisa, nós estamos presos à doutrina da igreja. Porque nós aprendemos. Eu fiz seminário. Quando você está seminário lá na Instituto Brasileiro, tinha um professor, pastor Edson. Ele já faleceu, está no Senhor. Ele falou uma coisa para mim que eu fiquei. Para mim não, lá no consular, né? Eu fiquei espantado. Ele falou que ele provava na Bíblia que tinha extraterrestre. Falou, tinha ET, vida extraterrestre. Aí levou lá em João. Na verdade que ele explicou, você até que acreditaria. Mas quando você lê o texto todo, você não tem nada a ver. Então, irmãos, é assim, cuidado com o que você está ouvindo. Confira, seja bereense. É bereense que fala? Bereano. Né? Esse é continense, né? Bereano, seja bereano. O pastor falou, falei. Dá uma conferidinha aí. Vai que eu estou enganado? Não é isso? Não, mas o pastor é formado na teologia, não sei de onde, não sei de onde. Irmão, eu conheço um pastor que é formado na PUC. O cara é formado em teologia na PUC. Você imagina você ver a teologia na PUC. A PUC, irmãos, Pontifício das Universidades Católicas, certo? É um lugar de esquerda. Teve outro, foi formado em teologia na USP, que é pior ainda. Hã? Pior ainda. Você imagina você ser formado em teólogo na USP, irmão? Faz sentido uma coisa dessa? A teologia não te faz nada, te faz teólogo. A teologia não te faz pastor, não faz nada na igreja. Nada, nada. A Bíblia não mostra que você é chamado. Você tem uma chamada. Tá certo? Por isso nós temos um som de balela que você escuta por aí, irmão. Coisa louca que você escuta por aí. Então, irmãos, vamos nos ater ao que está na palavra. Certo? Eu não quero trazer uma doutrina nova para essa igreja. Não quero. Não é minha finalidade, não é minha função. Eu quero trazer a palavra.
Quando a gente estuda a Bíblia aqui, o texto está ali. Se você divergir, você tem direito de levantar a mão e divergir, por favor. Não concordem com tudo. Como dizia Nelson Rodrigues, e vai com toda unanimidade é burra. Então, irmão, temos que divergir. Tá certo? Temos direito? Tem. Ah, o pastor fica chateado comigo. Pode ser assim. Amém? Então, alguém quer falar alguma coisa? Falei pra caramba, né? Meu Deus do céu. Falei muito, Alisson? Pode falar. Irmão, pode ser que eu não saiba te responder, tá? Tá. Aham. Sim. E aí, 39 a Bíblia também tem 66 livros, a Bíblia 39 do Grego, certo? E ele fala que se você for pegar Isaías, no 39, quando entra no 40, o versículo é: o Senhor vem, eu preciso explicando. Quando você entra em Isaías 40, no versículo 13, a Mateus, capítulo 3, também vai falar sobre João Batista. É a mesma coisa, igual. Aí ele explica sobre, tipo assim, o quanto é interessante ler Isaías e ver a promessa de Jesus. Com Pedro. É tudo interligado. Tanto é que no Novo Testamento, eles explicam muita coisa sobre Ezequiel, Jeremias, que é citando, né, os profetas e profetizaram entre si. A base do fechamento é a antiga aliança. Então, Isaías é um livro que se puder ler bastante relação. Tem teólogo que fala que Isaías é o evangelho da antiga aliança, né? Isaías todos os profetas foram messiânicos, todos foram messiânicos. Não tem um profeta sem messiânico. Mas Isaías foi o profeta mais messiânico que teve, que mais detalhou o Messias. Né? Você vê Isaías 53, que coisa incrível, né? Nossa, 53, Isaías 56, que coisa incrível. Então, lê mesmo. E, irmãos, Isaías 40. Está na todo diazinho, um tempinho, coisa 40. Você viu que legal? Não é legal, Adriano? Você te lê, mas você está lendo no Testamento. É uma coisa incrível. Mas legal, você vê Isaías, mas vamos dar certo. Lê Isaías, é incrível mesmo. Alguém fala alguma coisa? Se você não falar, você vai ficar triste, cara, você tem ideia. Tá esperando. Na localidade, as pessoas geralmente são dadas um cavalo dentro de guerra. Você estava indo para a guerra, geralmente você usava o transporte, a rua, O jumentinho. ou se você for para as mais rápidas, usava camelos. Né? Então, o cavalo seria só um contexto de guerra para demonstrar status, poder, depois de batalhas. Então, quando você começa a conhecer o contexto histórico, as tradições, tudo que envolve a localidade daquele tempo, a gente começa a ter uma visão mais ampla e a vida nunca vai cair em clichês, falácias que são pregadas por aí. Tu vê, a gente aprende muita besteira, né? Tem uma folha d'água que o senhor não quiser. Tá, sabe o que está escrito isso? Capítulos vossos, os nossos. Tá escrito lá. A gente inventa balela, né, cara? É tanta doideira que a gente inventa. Mas legal, então, irmãos. Nosso coração foi. Isso aí é bíblico. Olha, quando era novo, você me falava, acha na Bíblia, de 1000 passarás e 2000 não chegarás. Que é um pouquinho mais velho, lembra, né? Não lembra disso, não? Mas a gente vê um pouquinho mais idoso. Você já ouviu esse negócio? Um pouquinho mais velho, viu? Esse negócio é loucura, gente. Então, irmãos, o nosso ministério aqui da Comunidade do Reino, é um ministério em transformação. É uma igreja que está sendo transformada aos poucos. Você que está desde o começo, você percebe isso. De pouquinho a pouquinho nós vamos melhorando, vamos progredindo, fatiando assim. Tá certo? A gente aqui, quando eu vim pastor aqui, Deus me falou para eu não ficar fazendo assim. Não muda. Vai aos poucos. De pouquinho a pouquinho nós estamos trazendo conhecimento. O conhecimento aqui, irmãos, é sempre bíblico. E você tem um jeito de discordar de mim.
Agora, quando eu falo uma coisa, eu vou sempre procurar trazer. Eu falei uma coisa aqui no outro estudo, e Daniel falou: me pai, você falou isso aí, mas você não postou em lugar nenhum. Lembra da situação? O que foi que eu fiz depois? Mandei o quê? Mandei o quê? Você lembra? Falei? Era primeiro? Está vendo, irmãos? Então, tudo tem que ser baseado na palavra. Não somos melhores, mas queremos fazer o quê? O melhor. Amém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não, amém, irmãos? Nós vamos dar um tempo do estudo. Devemos voltar. Quando isso? Fevereiro, né? Vamos tirar esse mês de férias. Quarta-feira, dia 24, não vai ter culto. Eu nunca faço caridade, não comemoro o Natal. Mas não prego que ninguém faça, né? Então passa lá com sua família, faz lá a ceia lá com sua família, amém? Né? E a gente vai voltar agora em fevereiro e vamos dar seguimento a esse estudo aí de Atos, está muito bom. E esse tempinho é um tempinho para você poder de repente viajar, sair com sua família, viver também, né? Isso é muito importante. Tá bom? Como eu peço perguntas ao Senhor?